Então, irmãos, nós vimos nessa mensagem muito profunda, porque nela o irmão Aldo começa a falar desde o tempo dos profetas, do ministério dos santos profetas do passado. E vai nos dando uma visão clara de como os planos de Deus são perfeitos e são realizados no momento certo, no momento oportuno, na hora certa. A Santa Vó Rosa sempre nos ensinava isso. E ela nos dizia muitas vezes, que Deus não resolve as coisas fora de hora. Ela falava assim. Então ela nos ensinava. Deus faz tudo com antecedência. E uma vez ela me contou uma coisa muito importante, que calha muito bem e encaixa muito bem nessa mensagem do irmão Aldo. Porque ela me disse, olha, Trevisan, o nosso Deus é tão sábio que ele prevê o futuro até de milhares de anos. E ela me disse, eu vou te dar uma prova. Quando houve a rebeldia daqueles anjos que vieram na terra, e eles derrubaram no pecado Adão e Eva, no mesmo instante, lá no céu, Deus, com o seu Espírito, eles viram e traçaram o plano que somente a raça humana poderia se remir, principalmente os humildes, com o sacrifício de Jesus. Porque Jesus é o filho primogênito do Pai, foi o primeiro santo que Deus criou no céu, para formar a Trindade excelsa, Pai, Filho e Espírito Santo. Então Jesus já existia como Filho de Deus, no trono de Deus, fazendo parte da Trindade excelsa. E Deus, com sua onisciência, com sua sabedoria, já naquele dia que ele foi traído pelos anjos rebeldes que vieram na terra e tentaram Adão e Eva e derrubaram o primeiro casal no pecado, já naquele dia, naquela ocasião, Deus traçou o plano que precisaria enviar o seu filho. Olha, irmãos, quantos séculos se passaram antes disso acontecer. Porque Deus, misericordioso, não destruiu a raça criada. Mas também não enviou Jesus logo, porque não era a hora. Mas o plano já estava traçado. Então o que ele fez? Foi enviando os seus servos, primeiros patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, servos de Deus, muito sábios. E depois foi enviando a cada época um grande profeta, como o irmão Aldo colocou aqui, nesta mensagem. Daniel, Elias, Moisés. Em cada época Deus mandava um profeta especial para aquela ocasião, para preparar um povo para ele. No meio da raça corrompida, eles batalhavam e preparavam um povo para Deus. Mas Deus sabia que só a raça seria inteiramente remida com o sacrifício de Jesus. Entretanto, muito sábio, muito prudente e muito humilde. Santa Vó muito nos ensinava isso, que Deus é muito humilde. E ele é humilde ao ponto de traçar um plano no céu. Até hoje isso acontece. Dele traçar um plano com Jesus. E depois, conforme as criaturas na terra se comportam,
Em nosso caso, conforme o nosso povo recebe as orientações dele, se for necessário para salvar mais as criaturas, ele chega a modificar o próprio plano, porque ele é muito humilde. Na terra, os reis diziam, palavra de rei não volta atrás. Falou uma coisa, tem que se cumprir. Mas Deus não é assim, não. Ele não é orgulhoso. Ele não é soberbo. Ele é humilde e muito amoroso. E chega mesmo a mudar um plano, se houver necessidade, para o bem da humanidade e para o bem da igreja dele na terra, que somos nós. Então, o que ele fez? Ele foi protelando, foi mandando profetas, sábios, poderosos, conforme está nessa mensagem, realizando obras extraordinárias e grandes milagres, e doutrinando o povo, e como o irmão Aldo pôs aqui, ensinando as regras de um bom viver. Porque isso é muito importante, livrar o povo da corrupção, ensinar a regra do bom viver, e ensinar a amar a Deus de todo o coração. São palavras do irmão Aldo que estão nesse boletim. E todos os profetas realizaram isso. Mas, irmãos, chegou uma época que não foi mais possível adiar. Porque, infelizmente, o povo que se dizia de Deus, que se dizia seguidor de Moisés, era, infelizmente, um povo explorado. Porque os doutores de lei, os sacerdotes daquela época, exploravam o povo em trabalhos e também em dinheiro. E aquele povo foi ficando rebelde, porque era um povo explorado, um povo escravizado. Então foi perdendo o amor a Deus, foi perdendo a devoção. Então faziam aqueles oferendas nos templos, aqueles sacrifícios, aquelas vigílias, pedindo a graça de Deus, mas não por amor e nem por fé, mas faziam tudo por tradição, porque ficou um povo muito rebelde espiritualmente. Tanto é que no meio deles havia gente muito ruim ao ponto de crucificar os outros, de apedrejar os outros, de matar pessoas até inocentes. Aquele povo daquela época estava nessa situação. Então Deus ou enviava o seu filho, ou tinha que acontecer outro dilúvio, porque aquele povo não estava merecendo mais nada de Deus, por causa do escândalo que davam os falsos doutores de religião da época. Então, o que Deus fez? Viu que era a hora de realizar o seu plano antiguíssimo e fez nascer a Virgem Maria nesta terra, santíssima, portadora de todos os dons e virtudes, filha de pais consagrados e santificados, e ela muito humilde, fiel e verdadeira. Foi a única que foi a escolhida, porque realmente mereceu a glória de ser a mãe do Salvador. Então Jesus pôde vir e realizar o seu ministério, seus grandes milagres, provar ao mundo que ele era o Cristo, que realmente ele era o Messias, e no final, muito cansado, porque isso ele mesmo falou para a direção da igreja e para Santa Vó Rosa, que Deus tinha plano de que o ministério dele se prolongasse mais. Entretanto, em 3 anos de ministério, fisicamente, ele já não aguentava mais. Foi um ministério muito desgastante. Ele se sacrificou muito nos 3 anos do ministério dele. E já estava muitíssimo esgotado. Então Deus abreviou os dias dele. Mas antes de ele dar-se em sacrifício
para poder derramar o seu sangue em favor da humanidade, para salvar os humildes, os sinceros, os bons de coração, para ser o Salvador, ele precisava dar-se em sacrifício, na cruz. Isso foi até profetizado por quase todos os profetas do passado, que o Cristo deveria realizar uma obra vicária, sofrendo em nosso lugar, pagando os nossos pecados, sendo ele, entretanto, santo, puro, inocente e imaculado. Então ele precisava, no final do ministério, realizar o seu sacrifício. Mas ele não tinha realizado tudo. A igreja não estava formada, os apóstolos ainda estavam muito carentes, precisavam ainda de um melhor preparo, e Deus viu que não seria possível realizar naquela época um povo para um dia ser arrebatado em espírito, ganhando a grande vitória sobre o poder das trevas. Então, o que Jesus fez? Ele viu que chegou sua hora, ele precisava dar-se em sacrifício e ressuscitar para ganhar o poder da vida sobre a morte, também para criar santos à imagem e à semelhança dele. Então, o que ele fez? Prometeu o Consolador. Deus traçou também esse plano, que deveria vir um outro Consolador semelhante a ele, Jesus, para completar a sua obra. Então Jesus prometeu: eu vou para o Pai, e é bom que eu vá, porque se eu for, eu e o Pai lhes enviaremos um outro Consolador, em tudo semelhante a mim, para completar a obra que eu iniciei. O mundo não conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ele se referiu aos fiéis, aos humildes, aos sinceros e aos apóstolos, que lhes ficaram fiéis. Então ele fez a promessa. E não ficou por aí, porque ele também prometeu que no final dos tempos haveria na terra um só rebanho e um só pastor. Olha o plano de Deus há 2000 anos atrás. Ele já fez esse plano e Jesus fez a promessa. Agora os irmãos vejam tudo que está nessa mensagem do Santo Irmão Aldo, como tudo é uma sucessão com toda a perfeição, segundo os planos divinos. Nada acontece no reino do céu por acaso, e nesta igreja que é dele, igualmente. Tudo acontece como ele quer, na hora certa, na época oportuna. E demorou 2000 anos para Santa Vó Rosa nascer. Houve como um silêncio entre o céu e a terra. Quase 2000 anos sem Deus ter um povo e um profeta que falasse na terra em nome dele. Mas porque ele conseguiu? Por causa do plano. E qual foi o plano? Usar a Virgem Maria em espírito. E durante todos estes séculos, Maria Santíssima agiu diante da humanidade, fortalecendo a fé nos corações em relação ao Filho Jesus e realizando milagres extraordinários. Nestes séculos todos, que não houve profeta para falar na terra em nome de Deus, ela em espírito, irmãos, realizou uma obra extraordinária. E chegou a fazer tanto milagre, tantas até aparições. Isso Jesus ensinou a avó. Que ela chegou até a aparecer a algumas pessoas, de século em século, para provar que ela era santa e que Jesus tinha todo o poder de Deus e realizou milagres extraordinários. Porque senão a fé
no nome de Jesus, teria sido esquecida. Mas ela não deixou cair por terra. Ela agiu conforme o plano de Deus em espírito e fortaleceu a fé na pessoa de Jesus em muitos corações, até que viesse o Consolador. Porque foi outro plano, irmãos, que Jesus traçou, mas que também não foi fácil de realizar. Não foi fácil. Porque ninguém merecia a glória de ser o Consolador. Por mais que Jesus procurasse, em todos os agrupamentos religiosos, em todas as nações da terra, ele procurava uma pessoa que merecesse essa graça de ser o Consolador da promessa dele. Mas não encontrou ninguém. Ninguém merecia. Por isso que esse plano foi sendo adiado, até que Deus conseguiu fazer nascer a Santa Vó Rosa. Foi uma mulher. Todos esperavam um Consolador, um homem, um santo. Mas Deus sabe o que faz. E conforme um ditado popular, ele escreve certo em linhas tortas. E a sabedoria dele é muito grande. Então, assim como escolheu Maria Santíssima para ser a mãe do seu filho, ele também escolheu outra mulher. Fez a Santa Vó Rosa surgir na terra, com todos os dons, virtudes, sabedoria e poder. Olha o plano dele se cumprindo, desde os profetas, conforme está aqui, a sequência. Demorou, mas chegou a hora. E a Santa Vó Rosa, irmãos, cumpriu fielmente sua missão. Não só quando foi revelada nesta igreja, mas desde o berço. Ela cumpriu uma missão muito importante. Porque ela sempre foi muito caridosa, muito amorosa, muito humilde, muito piedosa. E sempre creu muito na Virgem Maria. Ela foi educada assim desde o berço. E ela amava profundamente a Jesus e a Maria Santíssima. Então, ela foi provada a vida inteira. Nasceu muito rica de propósito. Deus fez tudo de propósito. Nasceu muito rica. E até os 21 anos, mais ou menos, ela foi muito rica. Filha de fazendeiro, herdeira de muitas terras, tinha muita possibilidade financeira, toda. E casou-se com um homem também rico, de família rica, de uma posição elevada na sociedade. Mas durante aqueles 21 anos, irmãos, mesmo na riqueza e na fartura, ela deu provas que era digna de ser o Consolador. Ela nunca decepcionou a Deus e nem a Jesus e nem a Virgem Maria. Porque o que ela mais gostava era ajudar os pobres, gostava muito do trabalho e gostava de fazer o bem. Nunca gostou de coisa errada. E olhe que não era fácil viver. Essa igreja não existia, certo? E ela frequentava a alta sociedade com o marido dela. E já havia muita moda, viu, irmão? Sempre teve moda. Sempre teve. Modas que desagradam muito a Deus. Sempre existiu. E ela, rica, tinha todas as possibilidades de andar na moda como ela bem entendesse. Porque era bem rica e frequentando a alta sociedade e muito bonita e nova, pois ela sempre disciplinou-se a si mesma. Sempre andou muito honrada, muito justa, de uma moral elevadíssima e dava exemplo na própria sociedade onde ela frequentava, de uma filha de Deus. Tanto é que a Virgem Maria sempre esteve com ela
e nunca teve dificuldade de fazer companhia para ela, porque ela sempre mereceu a guarda, a proteção de Maria Santíssima, dia e noite, com ela. Então, ela foi aprovada na riqueza. Mas acontece, um dia ela me contou isso. Ela falou, olha, Trevisan, acontece que o poder das trevas falava. Ah, ela é santa, mas também sempre rica. Sempre teve tudo, do bom e do melhor. Nunca passou necessidade, nunca passou fome. Eu queria ver se ela ficasse pobre, precisasse trabalhar para comer, se ela ia continuar santa. O poder das trevas falava isso. Entenderam? Então Deus, para derrotar o poder das trevas e para provar a quem quisesse ver no céu e na terra que ela continuaria santa, deixou ela ficar pobre. Mas pobre, viu, irmãos? Pobre. Na época da Primeira Guerra, ela foi perdendo a posse de tudo. Morreu o pai, morreu a mãe, o marido morreu na Inglaterra. Ele era capitão de vapor, de navio. E na época da Primeira Guerra, o navio foi torpedeado na Inglaterra. Ele morreu lá. No mesmo ano, morreu os 3. E ela ficou com 5 irmãos menores, porque ela era mais velha, e 2 filhinhas pequenas para criar. E foi perdendo a posse de tudo, porque ela era muito nova, e a fazenda foi sendo grilada, foi sendo invadida, em época de crise, de guerra mundial, e ela nunca teve coragem de negar a ajuda a ninguém. Ela jamais ia tirar uma família da fazenda e jogar na rua. Nunca. Eu sei que ela foi explorada. E perdeu a posse de tudo. E ficou pobre. A família do marido falou para ela, nós te ajudamos a criar tuas filhas, mas teus 5 irmãos, você tem que pôr na creche grátis, no orfanato. Que nós não vamos te ajudar a você criar teus irmãos. Então ela disse, então vocês ficam com o dinheiro de vocês, porque eu vou trabalhar. E eu prometi para minha mãe criar meus irmãos e as minhas filhas. E eu vou cumprir com a minha promessa em honradez e no trabalho. E ela trabalhou, irmão. Trabalhava dia e noite. E ela sustentou a família, criou os irmãos, criou as 2 filhas, na luta, no trabalho e na doença. Chegou até a passar fome, porque ela tinha o coração grande e trabalhou tanto que chegou a perder um pulmão, de tanto que ela trabalhou. Secaram o pulmão dela com injeção de pneumotórax, que naquele tempo não havia penicilina. Com um pulmão só e o coração inchado, pois ela trabalhou a vida inteira e cumpriu o que ela prometeu para a mãe dela, com honradez. Chegou a passar fome, mas nunca negou a fé. Sempre fiel a Jesus e à Virgem Maria. Então ela já tinha sido aprovada na riqueza e foi aprovada na pobreza. Porque Deus pôde aprová-la em toda a sua vida e a Virgem Maria pôde ampará-la dia e noite, em toda a existência dela. Então Deus provou aos santos dos céus, à sociedade na terra e ao poder das trevas, que ela continuava digna de ser o Consolador, mas precisou ser provada. Às vezes um apostólico se queixa. Ah, por que eu fiquei doente? Ah, por que eu fiquei desempregado?
Ah, por que eu fiquei viúvo se eu sou da Santa Vó Rosa? Irmãos, nós temos que dar prova da nossa fé. E não é da hora que tudo vai bem que a gente dá prova. A gente dá prova da fé na hora difícil, no dia da tribulação. O mesmo se dá com a disciplina. Tem pessoas que não querem obedecer, porque diz, eu tenho vergonha. Lá onde eu trabalho, onde eu estudo, ninguém se veste assim. Mas se esquece que para entrar lá, ela tem que dar provas aqui que merece entrar lá. Porque senão lá não entra. Entenderam? E não faltou exemplo para nós, porque a avó foi um exemplo vivo, a vida toda ela mereceu a aprovação de Jesus. Foi na doença, quando passou fome, na pobreza e na riqueza, ela foi sempre fiel. Por isso que o irmão Aldo nasceu na casa dela. Porque Deus viu que ela não ia falhar. E ele nasceu já pelo plano divino traçado há séculos. Porque Jesus prometeu o Consolador e o Supremo Pastor há mais de 2000 anos. E não era plano divino de Deus, pois se cumpriu agora. E o irmão Aldo também, irmãos, nunca falhou. Conforme o irmão Aldo pôs nessa mensagem, a sucessão dos planos divinos se cumprindo de um modo extraordinário, na hora certa. Por isso, irmãos, que nós devemos ter muita fé, muito ânimo, muita coragem e pedir força. Esta reunião é propícia para fazermos as nossas orações com humildade, com sinceridade, com muita fé, com muita confiança. Quem em Deus confiou nunca se enganou. Foi a meta da Santa Vó Rosa em toda a vida dela. E o irmão Aldo seguiu passo a passo o exemplo dela. Por isso que essa igreja é vitoriosa. Se não fosse eles, esta igreja não teria surgido na terra. De jeito nenhum. Mas surgiu porque Jesus encontrou a avó, digna de ser até mãe dele. E ele dizia para a direção, quando a direção orava com a avó, Jesus falava, eu considero esta minha serva como eu considero a minha mãe. O mesmo amor que eu tenho pela minha mãe, eu tenho por esta minha serva. Porque se eu pude vir no passado e nascer santíssima, eu devo à minha mãe. Aos méritos dela, à pureza dela, à santidade dela, à humildade dela. Quanto ela lutou para que eu chegasse aonde eu cheguei. Para me defender de tantos e graves perigos. Eu devo tudo para minha mãe. E eu pude voltar agora porque Deus me deu essa mãe aqui, a Santa Vó Rosa. Se não fosse ela, eu não teria tido condições de voltar e cumprir a minha promessa, e de restaurar a minha igreja, e de mandar o Consolador. Mas eu devo tudo a esta minha serva. Então, o mesmo amor que eu tenho pela minha mãe, eu tenho pela minha serva. Por isso que são duas rainhas no céu. Herdaram um galardão semelhante. E outra glória que elas tiveram foi de criar o irmão Aldo. Porque o irmão Aldo nasceu na casa da avó e a Virgem Maria ajudou a Santa Vó Rosa a educá-lo. A Virgem Maria, em espírito, sempre esteve com a Santa Vó Rosa, dia e noite, a vida toda dela. E ela ajudou muito a Santa Vó a criar o irmão Aldo dentro das boas maneiras, da moral, da honra, do respeito, do pudor, da humildade. No espírito de responsabilidade, ele foi sempre muito responsável, muito batalhador e muito fiel. Porque ele aprendeu com a avó e com a bênção da Virgem Maria, que ele sempre amou muito. Então, irmãos, de exemplo para nós não falta. Tem crise, desemprego, muita doença.
muita coisa que muitas vezes nos atinge. Mas a avó não venceu com um pulmão só, com o coração grande, passando até fome. E o irmão Aldo, quanto sofreu? Principalmente na obra desta igreja, ele sofreu muito. Viu, irmãos? Eu vi o sofrimento dele com meus olhos, o sacrifício que ele fez para realizar o ministério dele. Eu acompanhei bem de perto. Então, exemplo não nos falta. Daí a gente deve ter muito ânimo, muita fé, muita coragem, e haja que houver no mundo, nós devemos nos unir cada vez mais. Porque a união faz a força, e sobre nós há um poder extraordinário, que não há força do mal que possa derrotar um filho de Deus que é fiel à nossa doutrina e à nossa disciplina. Então, irmãos, para provar tudo isso, eu vou ler rapidamente 2 testemunhos muito bonitos, que eu leio muita carta, e o que mais tem é testemunho dos milagres da Santa Avó Rosa e do irmão Aldo. Este aqui, nossa irmã Maria das Graças Neres de Araújo, nos escreveu uma carta em 13 de fevereiro de 2017, residente em Brasnorte, no Mato Grosso. E ela conta 2 testemunhos muito lindos, eu englobei os 2 juntos. Um mais antigo, ela disse assim: em 1981, eu dei à luz a uma menina, a Roelivan, e ao nascer contraiu tétano no umbigo e passou muito mal. Fiquei com ela 9 dias no hospital. Seu corpinho endureceu todo, mas graças a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, ela conseguia mamar na mamadeira. Eu colocava suas vestes para ungir no programa Hora Milagrosa e a banhava com água ungida todos os dias. Com 30 dias, ela veio a se movimentar, porque ela estava como que paralisada. E sarou. E eu pude criá-la com muito amor. Hoje ela é casada, tem um casal de filhos e é da Igreja Apostólica. Eu agradeço a Santa Avó Rosa, ao Santo Primaz Irmão Aldo, com a minha obediência, por tudo que estes santos têm feito por mim e minha família. E também ela conta um testemunho mais recente. Eu sofri por alguns anos uma queimadura no céu da boca que atingiu meu nariz e parte do maxilar. Meu nariz sangrava e saía casca. E só sentia alívio quando eu colocava água ungida na boca e pedia muito para a Santa Avó Rosa e o Santo Primaz. Sofri durante 3 anos. Um dia, eu fui na Santa Comunhão em Sinop, no Mato Grosso, e pude beijar a mão do irmão Aldo, com muita fé. E tomei a Santa Comunhão. E com a graça desses santos poderosos, eu fui curada. Faz 7 anos que estou completamente curada. Obrigada a Jesus por ter nos dado estes santos poderosos. Frequento as reuniões na congregação de Juína e resido em Brasnorte, no Mato Grosso. Assinado Maria das Graças Neves de Araújo. E também, irmãos, um outro testemunho muito bonito que eu quis trazer para vocês. Nossa irmã Jurema Rosa dos Santos, residente em Machadinho do Oeste, estado de Rondônia. Em 9 de abril de 2017, confirmou seu testemunho referente à sua carta de 26 de maio de 2013. Ela continua boa. Nós pedimos a confirmação e ela assinou. Quando assim se expressou: agradeço ao Senhor Irmão Aldo e à Santa Avó Rosa pelo que fizeram por mim há 17 anos, pois eu estava sofrendo hemorragia e fiquei muito fraca. Eu sentia meu coração pulsar forte, pois eu quase não tinha sangue devido à hemorragia. E os médicos falavam sempre a mesma coisa, que eu tinha que passar por cirurgia,
mas não podiam me operar por causa da anemia. Eles me medicavam, porém eu ficava pior, ao ponto de desmaiar de fraqueza. Eu pedia à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo que tivessem compaixão de mim, pois na época meu filho estava com 7 anos de idade e precisava muito de mim. Passei por diversos hospitais e os médicos pediam exames e me receitavam remédios, mas eu cada vez piorava. Mas graças à bênção da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, chegou o médico aqui em Machadinho do Oeste. E o prefeito veio em minha casa e me falou que eu fosse ao hospital e falasse com esse médico. Eu fui e fiquei internada tomando sangue e soro durante 11 dias por causa da anemia. Porém, todas as vezes que o médico marcava a operação, precisava adiar por causa da anemia. Mas chegou o dia em que o médico me operou. A cirurgia durou 2h30 e depois fiquei 21 dias internada e após tive alta. Agradeço a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo e a todo o poder celestial por estas grandes bênçãos. Sou corista na congregação de Machadinho do Oeste, estado de Rondônia. Assinado Jurema Rosa dos Santos. Irmãos como estes têm muito testemunho. Eu leio muita carta e os milagres que a Santa Avó Irmão Aldo tem feito são coisas extraordinárias. Inclusive eu conversei com o senhor lá de Moçambique, pelo celular. E eu quis especular para saber, porque a gente não sabia nada de lá. Eu falei, escuta, vocês... Eu estava vendo ele no celular e ele me vendo. Eu falei, escuta, vocês devem ter recebido muito milagre da Santa Avó e do Irmão Aldo para querer, com tanta urgência, que vai pastorar aí. Porque eles ligavam 2 vezes por dia, reclamando que queria pastor lá. Então eu falei, vocês devem ter recebido muito. Ele falou, sim, a Santa Avó Rosa e o Irmão Aldo abençoaram muito a nossa família e os nossos lares. Por isso que nós queremos doutrina. Como dizer, a gente não quer cesta básica, nem roupa. Nós queremos doutrina. Então os irmãos vejam o quanto que eles abençoam. Alguém pode dizer, mas tem tanta gente em São Paulo, para que eles vão fazer milagre lá na África? Irmãos, eles procuram pessoa boa, gente humilde. Não interessa para nós encher a igreja de quantidade. O que a Santa Avó quer é qualidade. E ela vai buscar onde tem. E não é só lá, porque com a internet nós estamos avançando em todas as nações. E eu tenho muita fé e isso vai se dar. Todos os humildes, os sinceros, os inocentes, a Santa Avó vai ganhar, esteja onde estiver. Só que nós precisamos de vocês. Vocês precisam continuar batalhando, crendo, ajudando, obedecendo e merecendo, para que essa igreja vá sempre para frente e nós possamos alcançar milhares de pessoas boas. Joio nós não queremos. Nós queremos gente que Deus possa provar, abençoar, ajudar e um dia levar para o céu. Então, irmãos, nós vamos agora fazer as nossas orações.